Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula está bem interessante. Você sabia que existe cerveja para cachorro? Não, não é piada não. Dog beer. Nas aulas 41 e 42, um texto que trata exatamente disso. Tá aqui, ó. Cães vão tomar uma gelada. Depois nós temos um outro quadro aqui, Vergonha Nacional, que trata exatamente do consumo que foi bastante elevado de bebidas alcoólicas por jovens. Então, a proposta aqui é exatamente tratar disso. Aí nós vamos agora, com base nessa matéria, Cães vão tomar uma gelada e Vergonha Nacional, nós vamos escrever uma carta do leitor, que é uma proposta da Unicamp, dizendo o seguinte, criticando a matéria por ela não mencionar o problema do aumento do consumo de álcool. É uma proposta bem legal. Eu vou mostrar para vocês como se faz uma carta do leitor. Como esse vestibular é de 2012, eu vou mostrar para vocês uma redação acima da média, uma redação nota 10, e vou fazer comentários sobre esta redação. Então, nós vamos ler essas duas matérias e, além do mais, apresentar a nossa crítica, como se fôssemos leitores assíduos deste jornal e fazer esse tipo de comentário aqui. Certo, gente? A aula está show! Aulas 41 e 42. Eu estou na apostila, na página 21. Aqui nós vamos tratar, então, dos meios impressos, falar de jornais e revistas e a diferença que há entre ambos. Apesar de jornais e revistas serem veículos de informação que podem portar os mesmos gêneros, estes dois suportes publicam textos de formas diferentes e são diferenciados, por exemplo, pelo formato, periodicidade, aspecto gráfico, preço, temática, profundidade e até pela durabilidade. O jornal prima por ser mais direto, é ligado ao factual, cotidiano e ao calor da notícia, na qual o jornalista deve ir direto ao assunto. Já as revistas não buscam extremos de imparcialidade e costumam trazer o desdobramento dos fatos, que vão muito além da simples descrição dos acontecimentos diários. O jornal, como suporte, abriga uma série de gêneros textuais com as mais diversas funções: crônica, charge, horóscopo, entrevista, notícia, propaganda, reportagem, carta, etc. Esta última, a carta do leitor, manifesta a opinião deste sobre os textos publicados no jornal e, desta maneira, possibilita que o leitor não apenas se informe, mas também manifeste sua opinião sobre os mais diversos assuntos que serão veiculados. Para tratar deste assunto, na aula de hoje, nós vamos analisar uma proposta de carta do leitor do vestibular da Unicamp de 2012. Carta do leitor. Ela é argumentativa? Sim, a função básica dela é apresentar e defender o ponto de vista do remetente. A estrutura tem, logo no início, se for necessário, é claro, informar a quem se dirige por meio do vocativo. Se vocês olharem em algumas revistas, nós não temos em todas as cartas dos leitores o vocativo, ou seja, a pessoa a quem você direciona. Muitas vezes a pessoa que faz o comentário, ela não tem um leitor específico, certo? Então não é necessário. No caso aqui na prova, nós vamos ver que vai ser necessário. Para além das questões estruturais inerentes a quase todas as cartas, especificamente na argumentativa, é necessário estar atento às seguintes características. Então, como nós já vimos, a carta do leitor, ela é sim argumentativa, porque geralmente é alguém que leu uma matéria e que vai discordar ou vai concordar ou quer apresentar uma ideia, uma opinião acerca de, então ela tem argumentação. Na introdução, então, a gente já coloca logo no primeiro parágrafo o objetivo da carta e o ponto de vista, a nossa tese, o que a gente pensa a respeito do assunto tratado, que é o assunto da matéria lida. No desenvolvimento, nos parágrafos ali intermediários,
Geralmente, nós trabalhamos na construção de argumentos bem fundamentados que comprovem o nosso ponto de vista. Por quê? Porque a carta do leitor, ela tem um propósito. Ela vai estar emitindo a minha opinião para que todos leiam. Todos que vão ler a revista vão ver o meu ponto de vista. Então, eu preciso fundamentar, colocar fato, informação, análise, elementos que comprovem a minha tese e que justifiquem e dão a veracidade das minhas opiniões. Se o tema for bastante polêmico, é também legal no desenvolvimento manter a interlocução e apresentar uma contra-argumentação. Por exemplo, se é um assunto polêmico, você sabe que a maioria pensa pelo senso comum, então você já expõe argumentos para refutar esse senso comum. Conclusão: no último parágrafo, é importante reiterar a postura, a minha posição assumida no decorrer da carta, sintetizar os argumentos e até sugerir uma solução. Se eu estou fazendo uma crítica, é claro que eu vou apresentar aí, então, uma proposta de intervenção ou de solução. Além de tais características, é bom lembrar também que a linguagem nessa carta, ela deve obedecer à norma padrão. Por quê? Porque a minha carta vai ser veiculada, ela está no jornal, ela está na revista, várias pessoas vão ler, então eu preciso deixar tudo muito certinho. Ok, pessoal? Antes de ler agora a proposta de redação, eu quero passar um vídeo para vocês, que nós temos aí uma outra professora falando um pouquinho da carta do leitor. Vamos ver rapidinho o vídeo dela? Olá pessoal, hoje nós falaremos sobre a carta do leitor. O que nós vamos ver sobre a carta do leitor? Então nós veremos o seguinte: quem escreve este gênero? Como o próprio nome já diz, a carta do leitor, quem escreve é o próprio leitor. Onde ele circula? Ele circula, gente, em jornais de grande circulação, em jornais muito vendidos e também em revistas. E aqui, olha, com que finalidade ele é produzido? Geralmente, ele é produzido com a finalidade de discutir uma matéria, de dar opinião sobre a matéria, de acrescentar algum fato. Então, para isso que ele é produzido. Mas nós veremos primeiramente uma carta mesmo do leitor e depois nós vamos discutir mais sobre essas questões. Esta carta, pessoal, que foi publicada na revista Época. Nós, brasileiros, estamos acostumados a ver juras de amor feitas diante de Deus, serem quebradas por traição, interesses financeiros e sexuais. Bom, primeiramente, eu quero que vocês percebam que o leitor aqui, ele se apresenta e se inclui. Nós, brasileiros. Ele fala em nome de todos, mas você pode escrever e deve também escrever a carta do leitor em primeira pessoa do singular, eu. E falar que as pessoas estão acostumadas a ver juras de amor feitas em frente a Deus, ou seja, na igreja, né, e que essas juras de amor são quebradas por traição, por interesses financeiros e sexuais. Casais se separam como inimigos, quando poderiam ser bons amigos, sem traumas. Bastante interessante a reportagem sobre a separação, mas acho que os advogados consultados, por sua competência, estão acostumados a tratar de grandes separações. Veja, pessoal, a carta do leitor, além do leitor se apresentar um pouquinho, ele fala sobre o assunto sobre o qual ele está escrevendo. Ele está escrevendo sobre uma reportagem que falava sobre separação. O que é a carta do leitor, então? É quando você dá sua opinião sobre uma reportagem. E nessa opinião, você pode, inclusive, acrescentar fatos, como eu disse, ou discutir o que foi dito na reportagem. E ele está falando aqui, olha, que ele acha que os advogados que foram consultados nessa reportagem, eles estão acostumados com grandes separações. Não aquelas separaçõezinhas, por exemplo, do seu vizinho, né? São aquelas separações bombásticas. Então ele fala o seguinte: será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Você tem obras de arte aí do Picasso na sua casa, quando você for se separar da sua esposa e fala, não, eu fico com a obra de arte do Picasso, você fica com o Monet. Então não são todos, não é, pessoal? Então ele tá aí mostrando que nós brasileiros não temos essas separações tão requintadas.
Temos separações mais simples, os bens são mais simples. Não seria mais útil dar conselhos mais básicos do que ficar dividindo obra de arte, sendo que as pessoas não têm? Não seria mais interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo da partilha dos bens? Que, seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar suas cláusulas. Acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio, ao leitor da classe média. Então, eu achei muito interessante essa carta do leitor, porque além dele comentar a reportagem, ele dá dicas para uma próxima reportagem. Ele fala, olha, não seria muito mais interessante se você fizesse uma reportagem que atingisse mesmo o brasileiro, que não é tão rico, que não precisa brigar para dividir uma obra de arte? Então, pessoal, a carta do leitor é quando você, leitor, resolve fazer um comentário sobre determinada reportagem. E neste comentário, ele inclusive acrescenta perguntas, faz perguntas que poderiam ser respondidas numa outra reportagem. Por isso que a carta do leitor é tão conveniente, inclusive a revista, porque ela dá ideias para a revista de uma próxima reportagem, de qual pode ser o tema de uma próxima reportagem. E ela dá uma margem aí para você se expressar. Bom, e eu quero enfatizar com vocês, gente, a carta do leitor ela é feita para ser publicada. Sendo assim, você tem que usar uma linguagem um tanto, não vou dizer norma culta, mas que você siga a norma padrão da língua portuguesa, porque essa carta do leitor vai ser publicada numa seção que vai ter grande público de leitores. E também, pessoal, é interessante que você use um vocabulário um pouco mais elevado, porque você vai se expor. Imagina a imagem que as pessoas vão ter de você, se que vão publicar sua carta, se você colocar palavras de baixo calão. Então, sofistique sua linguagem, que foi o que eu disse aqui para vocês, olha só. Para o leitor é o meio de expor seu ponto de vista, a carta do leitor, em relação ao assunto lido. E para o veículo de informação é uma arma publicitária, para saber o que está agradando a opinião pública, para saber a opinião do público sobre a reportagem. Deve-se ter muito cuidado ao redigir uma carta, pois será lida por muitas pessoas. Então, pessoal, cuidado! O que você escreve na carta pode ser uma arma, inclusive, contra você. Fique muito atento ao que você vai colocar numa carta do leitor, para você não se expor, para, de repente, não vir nada contra você. Por isso, revise o texto e observe com atenção se há clareza de frases, se os períodos não estão muito longos, se não há repetições de ideias ou palavras, se não há erro de pontuação ou grafia, mas além disso, verifique o que você está escrevendo nessa carta, para não ficar uma carta preconceituosa, para não ficar uma carta ignorante. Importante, não se preocupe apenas em dizer o que pensa, o que acha, mas dê seu ponto de vista sempre explicando com muita cautela. Para não expor fatos, tenha certeza de que são verdadeiros os fatos que você colocou nessa carta. Então, pessoal, por hoje, eu gostaria de enfatizar com vocês que a carta do leitor ela é simples, a linguagem ela é padrão, tente não usar gírias, tente caprichar na pontuação, na clareza, na coesão, na coerência, e também seja muito coerente com o assunto que você está tratando. A carta do leitor é para você discutir determinado assunto que a revista já publicou. Por isso é uma carta um tanto leve, ok? Espero que tenha ficado claro. Até mais. Agora, nós vamos então ler a proposta de redação da Unicamp. Cães vão tomar uma gelada com cerveja PET. Eu estou na página 21. Produto feito especialmente para cachorros chega ao mercado nacional em agosto. Nada é melhor que uma cervejinha depois de um dia de cão. Agora eles, os cães, também vão poder fazer jus a essa máxima. No mês que vem, chega ao mercado Dog Beer, a cerveja criada especialmente para os amigos de quatro patas. Quem tem bicho de estimação gosta de dividir o prazer até na hora de comer e beber. Aposta o empresário Marco Melo, 47 anos, dono da marca de cerveja. Para comemorar a final da Libertadores, a executiva Ana Paula, 40 anos, corintiana roxa, quis inserir Manolito, seu labrador, na festa. Ele tomou
tudo. A cerveja é docinha com um fundinho de carne, descreve ela. Uniformizado com as cores do Corinthians, Manolito não só bebeu a gelada durante o jogo contra o Boca Juniors, como latiu sem parar até o fim da partida. Desenvolvida pelo Centro de Tecnologia e Formação de Cervejeiros do Senai, no Rio de Janeiro, a bebida canina é feita à base de malte e extrato de carne. Não tem álcool, lúpulo, nem gás carbônico. O dono da empresa promete para breve uma linha completa de petiscos líquidos, que inclui suco, energético, vinho e champanhe. A lista de produtos humanos em versões animais não para de crescer. Já existem molhos, tempero para ração e até patê. O sorvete Ice Pet é uma boa opção para cães e gatos no verão. A sobremesa tem menos lactose, não tem gorduras e nem açúcar. Então vocês estão vendo aí o garoto propaganda, o corintiano tomando lá a sua dog beer. Esse é o texto 1. Texto 2. Vergonha nacional. As décadas de descumprimento da lei contribuíram para que os adultos se habituassem a ver o consumo de bebidas entre adolescentes como um mal menor, comparado aos perigos do mundo. Um estudo publicado pela revista Drugs and Alcohol Dependency ouviu 15 mil jovens nas 27 capitais brasileiras. O cenário que emerge do estudo é alarmante. Ao longo de um ano, 1 em cada 3 jovens brasileiros de 14 a 17 anos se embebedou ao menos uma vez. Em 54% dos casos mais recentes, isso ocorreu na sua casa ou na casa de amigos ou parentes. Os números confirmam também a leniência com que os adultos encaram a transgressão. Em 17% dos episódios, os menores estavam acompanhados dos próprios pais ou de tios. Resultados da pesquisa com 15 mil jovens de 14 a 17 anos nas 27 capitais brasileiras. Quantas vezes se embebedou, onde ficou embriagado e com quem bebeu. Então nós temos aqui um gráfico, nenhuma vez 12%, uma vez na vida 35%, ao menos uma vez 32%, ao menos uma vez no último mês, 21%. Onde ficou embriagado? Bar, 35%, casa de amigos, 30%, casa de parentes, 13%, própria casa, 11%, festas ou praia, 11%. Com quem? Amigos, 50%, irmãos e primos, 26%, pais e tios, 17%, namorados, 5%, sozinho, 2%. Atividade proposta, página 23. Imagine que ao ler essa matéria, cães vão tomar uma gelada com cerveja PET, você se sente incomodado por não haver nela nenhuma alusão aos possíveis efeitos que esse tipo de produto pode ter sobre o consumo de álcool, especialmente por adolescentes. Como leitor assíduo, você vem acompanhando o debate sobre álcool na adolescência e decide escrever uma carta para a seção leitor do jornal, criticando a matéria por não mencionar o problema do aumento do consumo de álcool, como foi visto ali naquela matéria que a gente acabou de ler e no gráfico que a gente viu. Nessa carta, dirigida aos redatores do jornal, você deverá fazer menção à matéria publicada, de modo que, mesmo quem não tenha lido entenda a importância da sua crítica, fundamentar a sua crítica com dados apresentados na matéria Vergonha Nacional, reproduzidos adiante, e, ao assinar a carta, colocar apenas as iniciais. Então veja, pessoal, como tem a imagem ali, neste vestibular de 2013 da Unicamp, é importante então que você faça uma carta argumentativa, porque você vai criticar a matéria. E você, ao criticar a matéria, você vai sustentar a sua crítica com dados naquele gráfico que eu apresentei para vocês, certo? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês uma carta nota 10. Olha lá que ele faz exatamente o que foi solicitado. Prezados senhores, acompanho diariamente este jornal e não o leio apenas, mas também me questiono
sobre o conteúdo que é produzido. Dessa forma, ao renegar a posição de leitor passivo, me vejo na função de expressar meu descontentamento perante a matéria veiculada no caderno cotidiano no último dia 22 de julho, que tinha por objetivo informar sobre uma nova linha de cerveja para cães. Abarcada pela explosão de produtos de consumo humano que ganharam versões para animais domésticos, a reportagem exalta a bebida para os cães, como se ela levasse a outro nível o companheirismo do animal que agora acompanha o dono até na cervejinha de cada dia. Inclusive, o texto ilustra essa ideia por meio do caso de um cachorro que foi inserido pelos donos com sua cerveja especial na festa de comemoração por um time de futebol. Me incomoda, assim, que não surja na matéria nenhum questionamento sobre as consequências mais sérias desta banalização do consumo de álcool em nossa sociedade, mesmo que a bebida dos cães não possua teor etílico. A referência é clara, principalmente entre aqueles que possuem menos maturidade para avaliar suas atitudes, os adolescentes. Dados de um estudo publicado no periódico Drugs and Alcohol Dependency mostram que 88% dos jovens brasileiros de 14 a 17 anos entrevistados na pesquisa já se embebedaram ao menos uma vez na vida, sendo um terço deles num período recente de um ano. A pesquisa também revela que muitas vezes o contato com a bebida se associa ao ambiente familiar, já que quase 20% daqueles que afirmaram ter se embebedado estavam na casa própria ou de parentes quando o fizeram pela última vez. Além disso, 17% foram acompanhados por pais ou tios, o que denuncia a naturalidade com que tal atitude é encarada por seus responsáveis. Então, se agora até o cão está apto a compartilhar da bebida, como fazer com que jovens não se sintam ainda mais estimulados a abusar do consumo do álcool? Não pretendo me colocar por meio desta como um moralista ou defensor do que alguns chamariam de bons costumes, mas me indigna o fato de que este jornal não tenha proposto um debate relevante sobre o assunto e simplesmente transcreva um fato que contribui na institucionalização velada do abuso de álcool por parte dos jovens. Veja, pessoal, tem um ou outro probleminha de acento aí, uma vírgula só que eu vi, mas essa redação ela está realmente dentro do que foi solicitado. Veja o comentário que eu fiz para essa redação. Estamos diante de um autor que trabalha com desenvoltura, maturidade e consistência a todos os elementos solicitados no enunciado e em suas instruções. É uma carta, há uma interlocução proposta, ele coloca-se como leitor assíduo e ele se dirige aos redatores do jornal. Ao propósito de elaboração dessa carta, que é uma crítica que ele faz ao jornal pelo fato de não ter o aumento do consumo do álcool, e ele faz inclusive menção clara à reportagem e usa vários dados da matéria Vergonha Nacional. Como leitor assíduo, ele estabelece relações lógicas e isso está bem demonstrado pela excelente análise que ele faz da reportagem sobre a cerveja PET. Ele trabalha nela tanto o texto verbal quanto o texto imagético, que é aquela coluna que tem os dados. Ele também demonstra ser um leitor diário do jornal 2 vezes e, inclusive, ele rejeita a imagem de moralista. Ele explora os dados de modo consistente, estabelecendo aí a relação dos donos com os animais domésticos, com os jovens, com a família e nos lares. Enfim, essa carta ela nos mostra um trabalho de autoria de alguém que tem pleno domínio da leitura e da escrita. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Pegar os dados da matéria, pegar o exemplo da carta, pegar os dados que nós temos ali que foram passados no vídeo e fazer essa carta. E fazer, gente, com vontade, com carinho, para que ela seja realmente uma redação acima da média. É isso que eu espero de vocês, ok?
Esta é a aula de hoje, pessoal. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham realmente aprendido a fazer a carta do leitor. Viram que nós estamos fazendo cada semana um gênero diferente. Nós já fizemos a carta aberta e agora então fizemos a carta do leitor. Eu espero que vocês continuem colaborando e fazendo a lição de casa, porque eu estou aqui colaborando e fazendo para vocês todas as aulas e participando vocês de todo o conteúdo que nós temos aqui em nosso material, certo? Tchau, tchau, gente. Beijo!